Você acha que os países mais ricos do mundo são os que mais produzem dinheiro, mas a verdade é outra. Eles são os que melhor organizam comportamento, consumo e poder. E quando você entende isso, sua forma de ver dinheiro muda completamente. Dinheiro não é apenas riqueza. Dinheiro é poder. Quem controla o dinheiro que move o mundo? Ranking do poder. Antes de falar das maiores economias do mundo, você precisa entender uma coisa. O que é PIB? PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de tudo que um país produz em bens e serviços em um período, normalmente um ano. Os dados mais recentes vêm de instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Mas aqui está o erro que quase todo mundo comete. PIB não mede riqueza, mede atividade econômica. E o PIB não surge do nada. Ele é formado por 4 forças principais: consumo, investimentos, gastos do governo e exportações líquidas. Nos Estados Unidos, o consumo representa mais de 60% da economia. País rico não é o que tem mais dinheiro, é o que tem estrutura para sustentar esses 4 pilares. 10º lugar, Canadá. PIB de aproximadamente 2,2 trilhões de dólares. Rico e estável, mas limitado em crescimento. A economia do Canadá é ligada ao setor de energia. Petróleo e gás têm peso enorme, além de um sistema financeiro dos mais seguros do mundo. Mas quando sua economia depende de recursos naturais, você depende do preço global e não da sua própria eficiência. 9º lugar, Brasil. PIB de 2,1 trilhões de dólares. Grande economia, com eficiência de país médio. Força no consumo interno e no agro. O Brasil tem uma das maiores capacidades agrícolas, mas baixa complexidade econômica. Exporta commodities e importa tecnologia. E isso cria um ciclo perigoso. Cresce quando o mundo está bem e sofre quando o mundo desacelera. Falta consistência, falta produtividade, falta estrutura. 8º lugar, Itália. PIB de 2,3 trilhões. Valor histórico, mas pouco crescimento. Baseado em pequenas e médias empresas familiares. Isso gera qualidade, mas dificulta a escala. E quando uma economia não escala, ela sobrevive, mas não lidera. 7º lugar, França. PIB de 3,1 trilhões. Protege bem, mas cresce pouco. A França tem um dos estados mais presentes do mundo, mas isso tem um custo alto, e quem paga esse custo é o crescimento. Mais proteção, menos velocidade. 6º lugar, Reino Unido. PIB de 3,3 trilhões. Muito dinheiro circulando, pouca produção real. Londres é um dos maiores centros financeiros do mundo, mas quando a economia depende do sistema financeiro, ela depende de confiança. Sem produção real, o risco é a volatilidade. 5º lugar, Índia. PIB de 3,7 trilhões. Cresce rápido, mas ainda é pobre. População jovem e setor de tecnologia em expansão acelerada. O desafio não é crescer, é transformar crescimento em qualidade de vida. A base está sendo construída agora. 4º lugar, Japão. PIB de 4,2 trilhões. Extremamente eficiente, mas sem crescimento. Alta produtividade e disciplina econômica invejável. Sem população ativa, não existe crescimento sustentável. O Japão é o laboratório de um mundo que envelhece. 3º lugar, Alemanha. PIB de 4,5 trilhões. Uma máquina produtiva, dependente do mundo. Base industrial forte e exportação de alto valor. Quando o mundo desacelera, a Alemanha sente primeiro. Sua força é também sua maior dependência externa. 2º lugar, China. PIB de 18 trilhões de dólares. Gigante econômico, com riscos ocultos. Baseada em exportação e infraestrutura massiva. O modelo está mudando. A dívida cresceu e o crescimento desacelerou. O desafio agora é virar uma economia de consumo interno. 1º lugar, Estados Unidos. PIB de 27 trilhões. A maior economia do mundo, sustentada por inovação, tecnologia e o dólar como moeda global. Mas existe um ponto crítico. Crescimento baseado em crédito. No excesso, vira fragilidade. Sustentado por consumo e confiança. As maiores economias do mundo têm 3 coisas em comum: estrutura produtiva, capacidade de investimento e consumo sustentável. As mais frágeis falham em um desses pilares. Agora entenda isso. Nenhuma dessas economias é perfeita. Todas crescem, mas todas têm fragilidades estruturais. Economia não é só dinheiro, é comportamento coletivo. Países que consomem sem produzir se endividam. Países que não organizam a estrutura nunca sustentam crescimento. E o mesmo acontece com você. Ganhar mais dinheiro não resolve sua vida financeira. Sem estrutura, você só aumenta o tamanho do problema. Se você quer aprender a construir uma estrutura financeira forte, se inscreva no canal @j.financas.
Porque aqui você aprende educação financeira, sem enrolação. Bem-vindos a J Finanças. Curta, compartilhe para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma dica. J Finanças, educação financeira sem enrolação.